Olá pessoal, nós vamos fazer hoje uma pulseira interativa, um amigurumi interativo com que a criança possa brincar. Aqui eu fiz de sapinho e eu estou utilizando o fio amigurumi pelúcia, tá vendo? Aquele é diferente do amigurumi tradicional, ele é peluciado e a criança pode brincar e se divertir com esse amigurumi. Então vamos para os materiais. Então pessoal, vou estar utilizando o marrom, esse aqui é um begezinho, né? Vou botar as cores na descrição aqui embaixo, tá bom? Que eu estou utilizando, mas vocês podem utilizar as cores que vocês tiverem aí, né? Que vocês quiserem trabalhar também. É opcional. Então, uma agulha de tapeceiro, tesoura, aqui eu estou utilizando a agulha 3,5 e a nossa pulseira bate-enrola. Isso aqui vocês encontram em casa de festa, tá? Ou até na internet também coloca pulseira bate-enrola, que vocês vão encontrar aqui. Então aqui elas vêm no saquinho, né? A gente tira elas aqui do saquinho e fica somente com ela assim. Então a gente vai encapar ela. Ó, ela é bem forte, tá vendo, ó? E fica bem bonitinho e bem legal. Então vamos lá iniciar. Eu vou estar utilizando aqui, que nem eu falei, agulha 3,5, mas você pode utilizar a agulha e o fio que você quiser, certo? Eu vou puxar um pouco de linha aqui. Como que vai ser a nossa base pra gente subir? A gente vai fazer 6 pontos baixos, ou aumento, mais uma carreira de aumento, e depois ponto sobre ponto, até a gente cobrir, né, a quantidade de carreiras para cobrir a nossa régua. Aqui no total, eu vou contar com vocês, ó, aqui o anel mágico, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Essas duas últimas aqui são de diminuições, tá bom? Então, 41 carreiras deu de ponta a ponta. Mas lembrando, pessoal, que isso vai mudar de acordo com o fio que você estiver usando. Então, se você estiver usando um fio amigurumi, né, ou um fio balloon, eles têm né, o tamanho deles é menor do fio que a gente está usando. Então, talvez você tenha que fazer um pouco mais de carreira. Então, né, optar por um fio um pouco mais grosso. Então, vai depender do fio que você estiver usando. Mas para esse fio, vão ser essas quantidades de carreira, tá bom? Então, a gente vai iniciar. Deixa eu enrolar ela aqui. Vamos começar com um anel mágico. Anel mágico, quem não sabe fazer, deixa essa ponta do fio para nós, né? Você segura aqui e faz assim, ó. Tá vendo? Você enrola o fio e joga aqui para trás. Ficou como se fosse um X. Você, ó, coloca na parte de baixo e puxa o fio que tá atrás e sobe. Subiu, ó. Quando eu subi, eu dei ó, uma leve torcida no fio. Daí eu seguro aqui, ó. Esse é o fio do novelo. E esse aqui, ó, é o fio que tava aqui na nossa frente. Então, eu vou segurar aqui, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui eu já travei o meu fio. O que que eu vou fazer agora? Eu vou entrar dentro desse anel que ficou, ó, dessa rodinha aqui que ficou. Eu vou entrar aqui e fazer, ó, puxar para fazer ponto baixo, ó. Eu seguro aqui, ó, a linha aqui atrás na minha mão, coloco aqui, ó, seguro aqui, ó, tá vendo? Sempre com o fio, ó, que ficou do novelo que nós iniciamos o nosso anel mágico, fica sempre junto aqui, porque quando a gente for puxar, ele vai fechar certinho. Então, esses dois ficam sempre junto. Eu coloco aqui só a minha mão, seguro aqui, ó, o dedo de apoio para poder entrar aqui e laçar o fio, ó. Então, eu vou laçar, fazer 2 pontos baixos. Opa, fugiu aqui. 3 pontos baixos. 4. 5. Opa, eu vou puxar aqui um pouquinho que ele ficou muito grande, peraí. Ó, então, aqui estamos com 1, 2, 3, 4. Aqui, 5 e 6. 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, ó, esse fio aqui que ficou lá, lembra que tava aqui quando a gente iniciou o nosso anel? Eu vou puxar ele, ó. Vou puxar e vou jogar ele pra trás. E vou aqui no primeiro ponto que a gente fez, ó. Primeiro ponto que a gente fez. E vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, o ponto baixíssimo, ó, eu venho no próximo, no primeiro ponto que a gente fez. Laço o fio, ficou com 2 correntinhas, 2 alcinhas. Em vez de eu laçar novamente, eu puxo direto. Então, a gente fechou o nosso anel mágico. E agora, a gente vai fazer aumentos. Aumentos é 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui, ó. 1, 2 pontos. Ah, é muito difícil ver esse fio. Não é não, pessoal, olha só. Aqui vocês vão ver o desenho. Vocês vão conseguir ver o desenho aqui, ó. E aqui tem as alcinhas dos pontos, ó. Quando vocês forem pegar o fio, vocês vão começar a prestar atenção, vocês já vão identificar onde está o ponto. Nesse caso, nesse fio que eu estou utilizando, né? Então, ó, vão ser aumento, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui,
nós temos 4 pontos. Daí, no próximo, ó, aqui é o ponto que a gente fez e aqui é o próximo ponto, ó. Só fica atento a isso, aonde está os outros pontos. Então, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui o último aumento, 11 e 12. Então, aqui nós temos nosso primeiro aumento. O que eu faço? Eu deixo esse fio grande para estar usando ele como, ó, base aonde começa o nosso ponto. Tem também os marcador de ponto, mas eu particularmente não gosto muito de utilizar marcador de pontos. Então, esses aqui para mim fica melhor. Então, ó, por isso que eu deixo sempre um fio mais longo para estar fazendo essa jogada aqui de aonde começa a nossa carreira. E essa nossa terceira carreira vai ser, ó, um ponto baixo e no próximo ponto vai ser um aumento. Aumento são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, ó, aqui eu já sei que começou o nosso ponto. E aqui é o nosso primeiro aumento. Então, vamos lá. Um ponto baixo e 2 pontos no próximo ponto. Nós vamos fazer essa sequência até o final da carreira. Ó, pessoal, aqui eu estou fazendo meu último aumento e aqui, ó, já tá onde eu marquei o meu primeiro ponto. Então, nessa carreira de número 3, nós vamos finalizar com 18 pontos. E 18 pontos é o que a gente precisa para dar continuidade para nossa pulseira, ó, porque ela vai encaixar aqui e é o tamanho certinho, ó, para nossa pulseira. Caso você esteja utilizando um outro fio, então você vai fazer, se caso não deu ainda o total de aumentos, você vai fazer mais uma carreira de aumento. Como seria essa carreira de aumento? Aqui nós fizemos um ponto baixo e um aumento, então na próxima carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. E daí você vai medindo aqui na sua pulseira, tá bom? Então agora a gente vai fazer ponto sobre ponto até a nossa, faltando 2 últimas carreiras, que aqui deu 41, então até a carreira 39 nós vamos fazer ponto sobre ponto. Depois a gente vem fazendo a diminuição. Eu vou fazer uma carreira aqui com vocês e vocês depois terminam aí, que vai ser somente repetição, tá bom? Então a nossa próxima carreira é ponto sobre ponto, então a gente tem que ter 18 pontos. Então, 1, 2, é bom vocês contando, para não se perder no ponto. Como esse fio aqui, às vezes, as pessoas se perdem, é bom estar sempre contando, tá bom? Então, ó, a gente fez 1, 2, 3. Agora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, ó, certinho, aqui é onde eu marquei com o fio, 18 pontos. Agora, a gente vai subir, ó, tá vendo? Vai encaixar certinho aqui, ó. Vamos subir até aqui, até a carreira de número 39. Então, somente repetição assim, ponto sobre ponto, 18 pontos em cada carreira, tá bom? Eu vou finalizar a minha base aqui e daí eu volto pra vocês pra gente fazer o nosso bichinho. Aqui eu fiz o sapinho, mas o nosso bichinho hoje vai ser a capivara, tá bom? E daí, se caso vocês quiserem, outro dia vocês falam, eu venho trazer o sapinho pra vocês. E se vocês estiverem gostando, não esqueça, curta, comenta e compartilha. Ó, pessoal, fiz um pouco aqui, vou mostrar pra vocês como que tá ficando, ó. Encaixa aqui e já estou quase na metade, ó. Tá vendo? Ó, ela não fica bem grudadinha, ela fica um pouquinho solta pra ficar assim mesmo. Então, falta a gente fazer mais a metade dela aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos seguindo, fazendo até... Vocês podem ir medindo, colocando na pulseira e ir medindo até você chegar aqui assim, mais ou menos. Que daí, quando chega aqui assim, mais ou menos, a gente começa fazendo as diminuições. Que, na verdade, são somente 2 diminuições, tá bom? Então, aqui, pessoal, cheguei na carreira 39, ó. E agora a gente vai fazer as diminuições. Então, você vai medindo, né, colocando a régua dentro aqui do nosso, como se fosse um saquinho, ó, você ajeita. Tá vendo que ficou, ó, a pontinha aqui? Então, aqui a gente já vai deixar a régua e a gente vai fazer a diminuição, assim. Um ponto e uma diminuição. A diminuição aqui eu faço da seguinte forma. Normalmente, quando a gente vai fazer as diminuições, a gente pega aqui somente a alcinha da frente. A diminuição que eu vou fazer, ó, eu entro no ponto, laço o fio como se fosse fazer perdão, aqui, ó. Eu entro no ponto, faço como se fosse fazer um ponto baixo, mas eu não laço. Vou para o próximo ponto, puxo o fio, daí fiquei com 3 alcinhas, ó. Daí eu fecho tudo novamente. Daí no próximo ponto, um ponto baixo, daí faço a diminuição nos próximos 2 pontos. Introduzo a agulha, laço como se fosse um ponto baixo, puxo o fio, puxo no outro ponto e fecho tudo. Ela enroscou aqui. Dando assim também, ó, para facilitar para ela não enroscar. Então, ó, um ponto baixo, laça como se fosse ponto baixo, laça como se fosse ponto baixo nos próximos 2 pontos e fecha tudo de uma vez. Você vai virando assim, porque se a gente for fazer do outro lado, ela vai enrolar. Então, ó, um ponto baixo e uma diminuição. A gente, ó, vai puxando e vai girando, ó. Porque a gente tem que finalizar, ó, aqui onde foi o nosso início, tá vendo? Então, ó, aqui, ó, é o nosso primeiro ponto
E aqui já é a nossa primeira diminuição. Então, a gente tem, ó, mais um ponto e uma diminuição. E a gente já vai chegar lá, ó. Mais um ponto e uma diminuição. E a gente chegou aqui no nosso primeiro ponto. Agora, vão ser somente diminuição, ó. Aqui, e vai girando aqui, porque se a gente for do outro lado, ela vai girando, ó. Daí empurra pra dentro. Você pode colocar isso aqui também, ó, se estiver atrapalhando, você pode empurrar pra dentro, ó. Tá vendo? Você pode fazer a diminuição com a própria agulha, como eu tô fazendo aqui, ó. Diminuição. Ou você pode fazer com agulha de tapeceiro e puxando e alinhavando e fechando com anel mágico invertido. É o que eu vou fazer depois que finalizar isso daqui. Mas daí o fechamento, eu acho que assim fica melhor o fechamento, gente. Olha isso aqui, gente. Acontece, viu? Então você vai, estica de novo, que vai dar certo, ó. Daí aqui, ó, o último fechamento. Tá vendo? Que ficou 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é os pontos do anel mágico. Daí o que eu vou fazer? Deixo um pedaço de fio, corto, coloco o fio aqui na agulha de tapeceiro e agora a gente vai fazer o anel mágico invertido, ó. Vou nas alcinhas, ó, aqui, ó, nas alcinhas e vou alinhavando, ó, introduzindo a agulha nas 6 alcinhas. Fechou nas 3 alcinhas, eu puxo, ó, e fica o anel fechadinho, tá vendo? E aqui você só vai colocando a linha assim pra dar aquele nozinho, pra ela não ter perigo de soltar. Eu vou levando um pouquinho mais aqui pra frente e vou dar um nozinho. Como eu dou um nozinho, ó, eu saí nesse ponto, eu venho nesse ponto aqui, ó, e dou um nó. Daí fica bem preso. Jogo lá pra dentro novamente e saio aqui no nosso anel mágico. Daí ela fica bem costurada e não tem perigo de soltar. E aqui a mesma coisa, ó. Vou dar um nozinho. Ó, pode ser com agulha normal, com agulha de tapeceiro ou com agulha de crochê, ó. Puxei, dei um lacinho, ó, um nozinho, puxo e agora eu venho puxando esse fio aqui pra trás pra esconder, ó. Eu vou levando lá pra dentro pra esconder o fio. Não foi. Agora foi. E corta o excesso. Ó, e a base da nossa pulseira está pronta. Tá vendo que bonita que ela fica? Fica legal, né? Agora, nós vamos fazer a capivara. A capivara é o mesmo padrão desse aqui. O que vai mudar é que aqui ela tem os olhinhos, né? Os bracinhos e as patinhas, ó. Que bonitinho o sapinho tem as patinhas. Sou apaixonada nesse sapinho, gente. Ó. Então, vamos lá para a capivara. A capivara eu vou estar usando esse aqui, ó, que é o 7625, tá? Do fio pelúcia. Tirar um pouco de fio aqui. Nós vamos iniciar como na nossa base ali, anel mágico. Faço um ponto baixíssimo aqui. E aqui eu vou trabalhar 8 pontos baixos agora. Em vez de 6, a gente vai trabalhar 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu puxar aqui, 7, 8. Por que eu trabalhei 8? Porque eu quero que ela fique meio oval, vocês vão ver depois. Fechei o anel mágico, vou no primeiro ponto, ó, você consegue ver aqui o primeiro ponto, tá vendo, ó? Laça e faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto, então, vão ser todos pontos em aumento. Se a gente tinha 8 pontos, a gente vai ficar com 16 pontos aqui nessa segunda carreira. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. É sempre importante você contar os pontos, como eu falei, porque nesse fio daí você não se perde. Então, aqui a gente tem 6, 7, 8, 9, 10, ó, aqui no próximo, 11, 12, aqui o próximo, 13, 14, 15, 16. Então, ó, aqui a gente tem a nossa segunda carreira com 16 pontos. Novamente, eu deixei um pedaço de fio e vou passar pra frente. Caso vocês queiram, pode colocar também, ó, um marcador de ponto. Eu, particularmente, não gosto muito de marcador de ponto, porque eu acho mais fácil a gente já continuando o trabalho. Então, mas aqui eu vou colocar, ó, um ponto e marquei o primeiro ponto. Então, aqui, ó, na terceira carreira, nós vamos trabalhar com um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento.
um ponto e um aumento. Então, nós vamos seguir assim até o final da carreira, que é até a gente chegar aqui nesse ponto que a gente marcou. Então, ó, finalizei aqui a carreira de número 3, ficamos com 24 pontos. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um aumento, conta 11 pontos, um aumento, conta 11 pontos, porque tem um total de 24, certo? Então, ó, que já fiz o meu primeiro aumento, ó, já marquei com o fio o primeiro ponto. Então, ó, agora a gente vai fazer 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos. Agora, um aumento. 1, 2. E agora a gente vai finalizar com 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente vai finalizar agora com 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, 8, 9, 10 e 11. Porque a gente tem 4, então a gente fez, né, no 12º ponto, a gente fez o aumento. Então, a gente ficou assim. Por quê? Porque quando a gente for começar a tecer, ela não vai ficar oval. Ela vai ficar um pouco assim, ó, mais gordinha na lateral. Não vai ficar tão redondinha quanto essa aqui, entendeu? Pra gente fazer a barriguinha. Agora, gente, a gente vai fazer uma sequência de repetições de carreira, tá? Nós vamos fazer o total de 7 carreiras de repetições. Então, aqui tinha 24, com mais 2 pontos de cada lado, ficou 26. Então, a gente tem que ter 26 pontos. Então, ó, marquei aqui o primeiro ponto e eu vou lá, ó, 1, vamos contando. Lembrando sempre que é sempre importante contar para não perder o ponto nesse fio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deixa eu aqui. 21, 22, vai, Moscou. 22, 23, 24, 25, 26. Ó, finalizamos aqui no nosso ponto, tá vendo? 26 pontos. Então, nós vamos fazer mais 5 não, mais 6 carreiras de 26 pontos, tá bom? E daí eu volto aqui pra gente finalizando a nossa capivara. Então, a gente vai fazer diminuição assim, 2 pontos baixos e uma diminuição. Depois um ponto baixo, uma diminuição, e depois a gente fecha com aquele anel mágico invertido, somente diminuições. Então, vamos começar aqui, ó. A 12ª carreira, a gente vai iniciar com diminuição. Então, ó, eu venho aqui, coloco meu fio aqui, ou o marcador, você que escolhe, para eu marcar aonde é o meu início de carreira. Então, ó, 1, 2 pontos, vamos fazer aquela diminuição que a gente fez ali na nossa pulseira. Então, ó, laço como se fosse ponto baixo e não finalizo o ponto. Laço como se fosse ponto baixo, e agora sim eu finalizo o ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e, ó, uma diminuição. Tá vendo? A diminuição nesse ponto aqui, com essa linha, fica bem bonitinha e não fica aparente nada. Então, vamos novamente. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Novamente. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer isso até o final da nossa carreira. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, um ponto baixo, 2 pontos baixos e aqui no final nós vamos fazer uma diminuição tripla, tá bom? Ó, porque provavelmente eu devo ter feito um pontinho a mais, mas não tem problema que não fica aparente. Caso você faça um pontinho a mais, não tem problema que não fica tão, fica feio, não fica tão feio e não tão aparente nesse ponto aqui. Então, agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, essa carreira aqui, então a gente fez a carreira 12, 2 pontos baixos e uma diminuição, perdão. A carreira de número 13 vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Então, ó, finalizei aqui. Aqui, se você quiser colocar um pouco de enchimento, você pode colocar. Aqui eu vou cortar, ó, um pedaço de fio um pouco maior pra gente fazer o fechamento do anel mágico invertido, tá bom? Ó, ficou com um buraquinho grande, não tem problema, tá bom? Se você quiser fazer, fechar com aqueles pontos aqui baixíssimos ou ponto baixo, também não tem problema. Mas eu vou deixar assim, porque eu quero colocar um pouquinho de enchimento, mas é pouquinho mesmo, tá, pessoal? É bem pouquinho enchimento. Só pra dar uma ajeitadinha assim, ó. Deixar um pouquinho mais fofinho. Porque como ele vai na pulseira, então ele vai ficar achatadinho, ó. Vai ficar assim, ó. É bem pouquinho mesmo, tá vendo, ó? Só pra deixar mais fofinho, ó.
E você vai distribuindo aqui e vai arrumando. E agora, nós vamos fazer aquele fechamento do anel mágico invertido. Normalmente a gente fecha um pouco mais, né? Fecha mais, dá mais uma carreira de diminuição, mas eu não quis, eu já vou fechar assim, que dá do mesmo jeito e fica bonitinho também. Novamente, a gente vai pegar nas alcinhas, ó. Pego em uma alcinha, pego nas duas alcinhas, não tem problema aqui, pessoal. Como vai ficar na parte de baixo, não vai ficar visível. Então, ó, eu pego nas duas alcinhas sem problema nenhum, tá bom? Ó, pegando, aqui eu já fui, agora eu venho na da frente. Pegando em todas as alcinhas, até a primeira que a gente fez aqui. Aqui. Tirei da agulha. Que esse fio, ele é bem lisinho. Então, novamente. Passando a alcinha pra dentro. Em todo o contorno. Até a gente chegar ali no início do nosso primeiro laçada. Que é aqui. Agora, a gente só puxa, tá vendo? Ó, só puxa. Ajeita. Aqui, ó, o fofinho. E puxa. Aqui a gente faz aquele fechamento normal, faz um nozinho, esconde a linha. Aqui eu vou fazer assim. E vou dar um nozinho aqui em cima. Aqui a gente corta o excesso do fio. Corta o excesso do fio. E fica assim, ó. Aqui vai ser a parte de cima e aqui vai ser a parte de baixo. A gente vê certinho onde que é o meio, ó. E daí a gente vai colocar assim, tá vendo? Ó, daí você pode enrolar pra ver onde é o meio. Ó, mais ou menos aqui. Onde a gente vai costurar ou colar também funciona. Eu utilizo a cola Pega Mil ou a cola universal também da Círculo, que é muito boa. Ou você pode costurar também, então fica a seu critério, tá bom? Ó, agora, nós vamos fazer as patinhas da capivara. Como eu vou começar a nossa patinha? Anel mágico, eu vou subir 3 correntinhas e a gente vai fazer 4 pontos altos sem finalizar total. O ponto puff, né? Ponto bolha, eu acho que é o ponto puff, ó. Puxei, tirei 2 alcinhas e deixei uma aqui, ó. Novamente lacei, introduzindo o anel mágico, tirei 2 e ficou uma aqui. A gente já tem 2. Novamente, introduzo. Opa, saiu tudo, volta. Ó, vamos novamente, eu tenho 2. Vamos lá, introduzo, tiro 2, fico com 3 alcinhas aqui, mais a alcinha das 3 correntinhas. Novamente, o último ponto. Ó, lacei 2 e tirou 2. Então, aqui eu tenho, ó, 4 alcinhas do ponto, mais a alcinha das 3 correntinhas. Então, eu tenho um total de 5 pontos aqui, vamos dizer, né? Agora, eu fecho tudo e puxo o anel mágico. E eu viro, ó, um ponto bolha. Eu acho que é bolha o ponto, eu não lembro agora o nome, mas eu acho que é isso. Vamos deixar um fio pra costura. E agora, vamos fazer mais 3 dessa daqui. Ó, pode até dar um nozinho aqui atrás. E ficou assim, ó, a primeira patinha. Vamos fazer mais 3. Vou fazer mais uma aqui com vocês novamente, e daí as outras 2 vocês fazem sozinhos aí. Anel mágico, subo 3 correntinhas, faço 4 pontos altos sem finalizar. Lacei, tiro 2, mais um ponto, lacei, opa! Vamos pegar aqui de novo. Lacei, tiro 2, tô com 2 pontos, novamente o terceiro, tiro 2, fico com uma alcinha, e o último, tiro 2, fico com uma alcinha. Então, aqui eu tenho que ter 5 alcinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho tudo junto, corto um pedaço do fio, deixa eu puxar aqui devagarinho, e fecho o anel mágico. Dou uma virada e prontinho. Mais uma patinha pronta. Então, agora vamos fazer mais 2, tá bom? Vou finalizar mais 2 e volto aqui pra gente montar a nossa capivara. Ó, então, aqui as 4 patinhas, certo? Agora, a gente vai fazer o focinho aqui. O focinho é bem simples. Vão ser 7 pontos dentro do anel mágico. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em vez de nós fecharmos pra ficar bem redondinho, normalmente a gente fecha pra ficar bem redondinho, né? A gente vai deixar assim, ó, quando nós formos costurar, pra ficar aqui, ó. Se você quiser, você pode até aumentar. Eu acho que aqui eu vou colocar mais 2 pontos, que eu tô achando que ficou um pouco pequeno. Então, ó, a gente tem 7 pontos aqui, vamos colocar mais 2 pra ficar 9. 7, 8, acho que 9 vai ficar perfeito. Ó, 9. Vamos deixar um fio um pouco mais longo, que a gente vai costurar esse daqui. O focinho eu gosto de costurar. Ó. E eu não fechei com um ponto baixíssimo pra não ficar redondinho, porque eu quero que ele fique assim, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui só pra vocês verem como que fica. Então, agora, a gente vai fazer a costura, tá bom? Costura, gente. Costura simples, como vocês estão acostumados a fazer.
eu vou ensinar um jeito aqui pra fazer a costura desse focinho. Então, ó, vou colocar aqui. Vou pegar um alfinete só pra posicionar, pra não ter perigo de escapar. Vou centralizar, ó. Então, não vai ficar nem muito em cima, nem muito no meio. Vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Entre a carreira 4 e a carreira 5, 6, 7, 8. Entre a carreira 8 e entre a carreira 9, tá bom? Então, ó, ficou aqui. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu botar isso aqui pra baixo. Ó, bem simples, gente. Não tem mistério. Cuidado pra não se machucar no outro lado, gente. Peguei o ponto aqui, ó. Um ponto. Coloquei pra cima. Coloquei pra cima, eu pego as duas alcinhas aqui da frente, ó. Do nosso ponto aqui. Pego o ponto do lado, ó. Vai e vem, a gente vai trabalhar. Pego o ponto do lado, as duas alcinhas, tá? Ó. E vou pro ponto aqui, ó. Que saiu aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. O ponto saiu aqui, ó. Onde o fio saiu, a gente vai introduzir a agulha. E vamos subir. Então, a gente vai fazendo isso, ó. De vai e vem. Entrou no ponto, tem que sair do outro lado no outro ponto, ó. Saiu do outro lado no outro ponto. Agora eu venho aqui, ó. Pego aqui em cima no ponto onde saiu a linha, ó. A linha saiu aqui. E a linha vai aqui, ó. Então, ó, tá vendo, pessoal? Só isso, vai e vem, um alinhavo bem facinho. Então, se desceu, tem que voltar aqui. E a gente vai contornando o nosso focinho, tá bom? Não tem mistério. É só contornar. Ah, eu não quero costurar, eu não sei costurar cola, a gente pode colar, não tem problema, tá? E essas colas artesanato, são muito boas. Então, não vai ter perigo de descolar, alguma coisa assim. Como é para criança, eu gosto de costurar, que eu acho que fica um pouco mais seguro, vamos dizer assim. Mas esse brinquedo aqui são para crianças um pouco maiores, né? Então, ela já tem uma noção de perigo, vamos dizer assim, ó. Daí ficou assim, tá vendo? Tá vendo que ela não ficou bem redondinho? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? É o último ponto, aqui tá o nosso fio do anel inicial, ó. O ponto saiu aqui, eu vou pegar aqui, ó, no último ponto, aqui na beiradinha do ponto, ó, e vou puxar. Puxei, agora eu desço ela novamente, ó. Eu desço e vou jogar pro ponto aqui do lado, que foi o nosso primeiro ponto, ó. Joguei pra cá, que foi o nosso primeiro ponto, e agora sim eu dou um nozinho com esse outro fio. E eu vou jogar lá pra trás, que vai sair aqui desse lado, ó. Puxo bem e corto o fio. Aí esse restinho aqui também eu corto. E agora é só ajeitar aqui o focinho, e depois a gente vem fazendo o bordado nele. Agora, como nós vamos posicionar as patinhas? Eu vou mostrar as posições aqui, e daí vocês vão costurando aí. Vou botar um alfinete aqui pra ajudar. Ó, no focinho aqui, ó, tá vendo? Ó, o focinho, e eu venho nessa metade aqui do focinho, ó. Então, vai ficar aqui. O outro, ó, metade do focinho na lateral, a outra metade aqui. E agora, as patinhas vão ficar na parte de baixo, aqui, ó. Uma em cada cantinho. Então, bota aqui o alfinete. Uma vai ficar aqui. Cadê a outra? Aqui. E a outra vai ficar aqui, ó. Vão ficar nas laterais, assim. Tá vendo, ó? Daí você vai costurar, ela vai ficar direitinho. Depois a gente vem bordando os olhinhos e bordando o focinho. E por último, a gente vem e costura aqui na nossa pulseira, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Eu vou bordar um olhinho aqui só pra vocês verem como que é, gente. É bem facinho, ó. Eu coloco a agulha aqui em cima e venho aqui, ó. Aqui termina o focinho, certo? Então eu venho no ponto aqui do lado, ó. Tá vendo? O focinho termina aqui e eu já venho no ponto aqui. Aqui, nós vamos fazer os olhinhos bordados não somente com um risquinho. Eu quero fazer ele como se fosse com um olhinho um pouquinho maior. Então aqui, ó. Essa aqui é a linha Anne, tá? E eu uso pra bordar. Então eu botei com fio duplo e eu vou, ó, pra cima e pra baixo, pegando um ponto, ó. Um ponto e eu volto. Ó. Vou e volto. 2 e 3. E o 3 eu já jogo aqui pro lado, ó. Eu saio aqui, porque o ponto que eu quero é esse ponto que já tá aqui, ó. Novamente, ó. Eu vou. Dou 3. Ó, pra ficar mais ou menos parecido com o outro lado. E novamente. Aqui, com os olhinhos cheios. Opa, perdão. Com os olhinhos cheios, tá vendo? Então, daqui eu vou subir, ó. Aqui pra cima onde tá o nosso início do fio. Daí a gente arruma, puxa, né? Ajeita bonitinho, pra ficar uns olhinhos bem fofinhos. E depois eu vou vir com o branco pra dar só um pontinho aqui na lateral. Vocês vão ver. O primeiro nó eu não aperto, o segundo eu já dou uma apertada melhor. E daí a gente coloca o fio para dentro, o nozinho, né? A gente empurra para dentro. Dá uma ajeitada. Ó, já fica fofinho, né? Agora, o focinho, eu vou fazer assim, ó. Eu vou de trás, ó, pego aqui atrás e jogo aqui pra frente. Bem no meio, tá vendo? Do focinho. Vou fazer assim, vou pegar aqui, ó, no cantinho, tá vendo, ó? Do ponto, ó. Bem na alcinha do ponto, ó. Sair aqui pra trás.
vou entrar aqui e vou sair lá do outro lado, ó. E eu vou pegar novamente o ponto aqui, ó. As duas alcinhas. E vou sair aqui no meio. E daqui do meio eu jogo aqui pra trás. E ficou o focinho assim. Corto aqui o fio da agulha e dou um nozinho. O primeiro nó eu não aperto, para não repuxar. O segundo eu já dou uma puxada melhor. Cortei o fio, vou pegar a minha pinça, que eu acho melhor pra empurrar, e empurro lá pra dentro. E prontinho, gente. O bordado é esse daqui. Simples, né? Tá simples, tá bonito? A gente pode melhorar? Pode melhorar. Vamos pegar, ó, um pedacinho do fio branco. Esse fio branco pode ser fio único, não precisa fio duplo. E o que nós vamos fazer? Novamente, ó. Vou introduzir aqui em cima, certo? Deixa eu empurrar isso aqui pra cá. Vou, ó, pegar aqui em cima, ó, do olho, aqui em cima, ó, no mesmo ponto, ó. E vou bordar na lateral, assim, só pra fazer um charme. E vou bordar aqui, ó, saindo aqui, ó, no ponto aqui. Já vou pro outro lado, pego bem no finalzinho dos pontinhos que eu dei, ó. E vai ficar assim. E eu boto aqui novamente, ó, aqui em cima. E jogo já aqui pra cima pra gente arrematar. É só isso, gente, não tem mistério. Vou até puxar um pouquinho mais. E aqui a gente vai dar aquele nozinho. Lembrando, o primeiro a gente não aperta, o segundo a gente já dá uma apertadinha pra não ficar repuxando ali no fio. Pego a minha pinça, coloco o nozinho pra esconder. E aqui eu só ajeito, ó. Fica às vezes saindo um pedacinho da fibra de dentro. E ficou assim, gente. Olha que coisa mais fofa que ficou. E a costura das patinhas é aquela lá que eu mostrei pra vocês. Aqui e aqui. E eu vou ensinar pra vocês a fazer a laranjinha que fica aqui no topo da cabeça dela, que fica uma gracinha. Ó, vamos lá. A laranja, gente, vai ser a mesma coisa do ponto bolha ali que a gente fez, mas ao invés de ter somente 4, a gente vai fazer 8. Então, ó, subo 1, 2, 3 correntinhas. 3 correntinhas. Agora deixa eu puxar um pouco do fio aqui. Agora a gente vai fazer 8 pontos, ó. Laço, tiro 2, fica 1 na agulha. Eu acho que eu fiz 4 correntinhas aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos voltar. Só que eu acho que eu fiz 4 correntinhas aqui. Vamos lá, aqui. Não conta, então 1, 2, 3. Agora sim, vamos lá. Introduz, laça, tira 2 e fica com 1 na agulha. Introduz um no mágico, tira 2 e fica com 1 na agulha. Então já temos 2 aqui. Vamos fazer mais. 3. Ai, saiu tudo. 4. 5. Eu acho que 6 aqui, pessoal, vai ser suficiente. Nesse fio aqui que eu tô achando, ó. Que ela já tá bem gordinha. Vamos tentar o 7. Ver como é que fica. 7, pronto. Vou cortar. Vou, ó, passar o fio aqui pra dentro. Faço uma correntinha, fecho o ponto, ó. E agora sim, ó. Fecho bem fechadinho e, ó, faço assim. Tá vendo? E fica uma bolinha, ó. Daí aqui, a gente costura na cabeça da capivara. Ó, vou colocar aqui pra ficar bem redondinho, como se eu estivesse fazendo um ponto baixíssimo, ó. Como fica redondinha. E daí aqui a gente faz a costura aqui na cabeça e depois só amarra um fiozinho verde aqui e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá bom? Vou finalizar aqui a costura dela e já vou costurar ela aqui, ó, na nossa régua. Lembra sempre de costurar do lado certo, tá? Ó, então bate no braço pra ver qual é o lado que ela vai enrolar, porque já aconteceu de eu costurar no lado errado. Então, ó, deixa já assim pra você fazer a costura ou colar ela aqui, tá bom? Então eu vou finalizar a costura e já volto aqui com vocês. Ó, pessoal, pra laranjinha que eu vou fazer, ó, peguei um pedacinho de fio, peguei com a linha, ó, com a própria agulha, ó, o fio. Vou, ó, juntar os dois fios e passar aqui, ó, num ponto baixíssimo aqui no fio. E vou dar um nozinho. Dei um nozinho. Agora eu corto. Eu só vou arrumar aqui que eu puxei aqui o fio, ó. Prontinho. A laranjinha, tá vendo? Deixa eu tirar aqui agora pra vocês verem como que ficou. Ela já colou. E, ó. Finalizada a nossa capivara, a nossa pulseira de capivara. E daí aqui, gente, com esse padrão aqui, né, da capivara, você pode fazer cachorro, fazer orelhinha de cachorro, você pode fazer coelho, você pode fazer vários outros animais aqui com essa mesma base que a gente fez a capivara. Então, essa mesma base da capivara, eu fiz o sapinho. A diferença do sapo é que eu não coloquei enchimento nele. Não coloquei nenhum enchimento. Aqui, as patinhas daqui é igual, só aqui que muda diferente, né, e os olhinhos. Então, tá aqui pra vocês a aula da pulseira interativa. Então, aqui, pessoal, ficou pronta, ó, a nossa capivara, a nossa
pulseira bate-enrola de capivara, e essa base da capivara você pode fazer sapinho, você pode fazer cachorro, né, que nem o sapinho que tem aqui, você pode fazer outros tipos de animais, você pode fazer leão, daí você pode fazer aqui em volta em pontos baixíssimos, depois volta em ponto leque, é legal também, dá pra fazer macaquinho, então aqui é só uma base que vocês podem trabalhar e usar a criatividade de vocês, e se vocês fizerem, não esqueça de marcar, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo na descrição, junto com outras informações. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueça de curtir se você gostou, comentar alguma coisa e compartilhar com aquela amiga, amigo meira que vai amar essa dica aqui de pulseira interativa amigurumi, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau!